O texto da mensagem nessa noite está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de números 27 e 28. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. O tema da mensagem é: Deus escolhe os improváveis. Pastor, o que é um improvável? Aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, ou seja, nós. Deus não escolhe os interessantes, Deus escolhe os interessados. Interessados nos seus projetos, interessados em viver a plenitude de Deus para a sua vida. E hoje vai ser um culto desses, um culto improvável, por isso que muita gente ficou em casa. Porque tem gente que pensa que culto bom é culto de domingo. Não é, irmão. Culto bom é culto com a presença de Deus. Amém? Culto bom é culto em que quem canta se prepara, quem toca se prepara e quem prega se prepara. Então, eu não sei se foi uma voz de cognição, uma voz minha, ou se foi uma voz espiritual do inimigo. Deixa essa mensagem para o domingo. Não, vou pregar hoje. Quem veio, veio. Quem não veio, vai perder. Se quiser, depois assiste pela internet. Mas hoje eu vou entregar aqui muita coisa que vai estar transformando a sua vida, sua cabeça, sua mente. Amém? Mas eu preciso que você interaja. Porque essa máscara já é do Satanás. Não é? O único ponto positivo da máscara é que todo mundo fica bonito. Ninguém fica com o dente cariado, com o dente torto, fica todo mundo assim, do nariz para baixo, perfeito. Mas é ruim porque ela não deixa a gente perceber a sua conduta emocional. Você está olhando para mim, eu não sei se está com raiva, com pena, com dó, com amor. Então a gente não consegue fazer leitura. E quem fala para o público, não só quem fala, né, Duda? Quem canta também, é o combustível de quem está no altar, de quem está num palco, ou como que você queira chamar, o combustível é a sua conduta emocional. A gente vê se você está recebendo, se você está interagindo, se você está gostando. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, quem achou diga eu. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É isso? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus, Ele escolheu as coisas desprezadas, aqui fala desprezíveis, na minha tradução diz assim: e Deus escolheu as coisas ignoradas deste mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada aquilo que é, ou as que são. Então o tema da mensagem, como já falei, é: Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aquelas pessoas que, quando ela olha para o que Deus fez, ela não tem como dizer que não foi mérito de Deus, mérito divino. Então, eu tenho certeza que assim como eu, nessa noite você é um dos improváveis. Então continue com esse texto aberto, se puder deixar na tela, eu sou agradecido, fico agradecido. Deus escolhe os improváveis. Pastor, o que caracteriza uma escolha? Uma escolha, irmãos, é uma eleição. Então se você está elegendo, então é porque você tem outras opções. Então existem 3 coisas que caracterizam uma escolha, uma eleição. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então você foi criado no ventre de Deus e materializado no ventre da sua mãe. Isso quer dizer que você não é um acidente existencial, você nasceu com um propósito. Você nasceu porque você é fruto de uma escolha. E essa escolha aconteceu antes de Deus criar um mundo. Olha o privilégio que você tem. Ou seja, no meio de 200 milhões de espermatozoides, antes de Deus criar o mundo, Ele já havia escolhido você pela sua presciência, onisciência, onipresença e onipotência. Isso não é fantástico, gente? Então existem 3 coisas que caracterizam uma escolha. Número 1,
nós não somos a última opção para Deus. Lá, quando o seu pai liberou os espermatozoides, havia 200 milhões de opção. 200 milhões de opções para Deus não escolher você. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando Judas, não entendendo o seu encargo, não entendendo o seu ministério, Judas se enforcou, a Bíblia diz que havia 2 pessoas para entrar no lugar dele. 2 pessoas, Matias e José. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, gente. Nós não somos a única opção para Deus. Deus não escolheu eu e você porque não tinha outra opção. Segunda coisa que caracteriza uma escolha. Nós não somos insubstituíveis. Nós não somos insubstituíveis. Deus é insubstituível, nós não. Então trate de agarrar esta oportunidade que Deus está te dando. Trate de agarrar esta chance que Deus está te dando para você viver os sonhos de Deus através de você. Para você ser a bênção para esta geração, para você ser a resposta da oração para esta geração. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, que Elias entrou em crise existencial. Elias entrou em crise do ser, entrou em crise ministerial, e aí por 2 vezes ele fala para Deus assim: Deus, só eu fiquei, não tem mais profeta como eu sou aquele que não se corrompeu. Quando Elias fala isso pela primeira vez, Deus tolera. Quando ele fala isso pela segunda vez, Deus diz para ele: então vai lá e unge o profeta Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Diga para alguém do lado: ninguém é insubstituível, querido. Ninguém é insubstituível. E diga-se de passagem que enquanto Elias realizou 7 milagres em toda a sua vida, Eliseu realizou 13 na sua vida e 1 depois de morto. Então, quando eu penso que eu sou insubstituível, Deus coloca um substituto na minha vida que vai fazer o dobro daquilo que eu fiz. Então, terceira coisa que caracteriza uma escolha é nós entendermos que nós não somos a melhor opção para Deus. Eu falei sobre isso. 1 Samuel capítulo 15, eu falei sobre domingo. Quando Saul começou a se achar, quando Saul começou a pensar que era a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote, a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Samuel ungir a Davi, e Deus disse para o Saul, Samuel disse para o Saul, Deus escolheu Davi, que é melhor do que você. Então entenda, Deus não escolheu você porque você é o melhor. Deus escolheu você para você se tornar o melhor. Você é um improvável em Deus. Eu sou improvável. Eu não me ofendo quando as pessoas dizem que eu não tenho cara de pastor, nem tamanho de pastor, nem voz de pastor. Eu não me ofendo com isso. É uma realidade, é uma verdade. E eu preciso ter espelho, irmão. Tem gente, como dizia minha mãe, te enxerga. Tem gente que parece que não tem espelho em casa, se ofende com verdades. Eu fico achando engraçado gordo ficar ofendido quando é chamado de gordo e preto ficar ofendido quando é chamado de preto. Eu ficaria ofendido se me chamasse de alemão. Não é verdade? Se me chamar de alto, eu fico ofendido. Eu sou baixinho mesmo. Então, gente, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezadas e ignoradas e as que não são para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. E você está dentro desse pacote de Deus. Então nesse texto existem 2 coisas que Deus gosta de confundir. Número 1, a sabedoria humana. Deus gosta de confundir a sabedoria humana. Deus gosta de humilhar o se achão. Quando a pessoa pensa que sabe tudo, Deus usa alguém que acha que não sabe nada para ensinar para essa pessoa que pensava que sabia tudo, que ela pensou que sabia, mas não sabia. Entendeu? Porque eu não entendi mais nada do que eu falei aqui. Mas tenho certeza que você entendeu. Então, gente, Deus gosta
de confundir a sabedoria humana. Por isso que Jesus falou para Nicodemos em João 3:10, Nicodemos, você é mestre em Israel, e você não sabe isso que eu estou te falando? Jesus estava falando de novo nascimento, Jesus estava falando de coisas simples, e o mestre Nicodemos não sabia. Irmãos, entenda, a obra de Deus nunca será feita só por catedráticos, só por universitários, só por pessoas com QI acima da média. Não, a obra de Deus nunca vai ser feita desta maneira. A obra de Deus nunca vai ser sustentada por ricos, por empresários. A obra de Deus nunca vai ser composta por fortões, por sabichões. Jesus disse em Mateus 11:25, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e grandes e revelaste para os pequeninos. É por isso que às vezes, quando a gente se deixa, quando a gente se permite ser quem somos, ou seja, improváveis, Deus nos usa de forma poderosa. Diga para alguém do seu lado aí: Deus quer usar você de forma poderosa. Embora você se sinta improvável, embora você pense que você não tem recurso, embora você pense que você não tem estrutura, embora você pense que você não tenha capacidade, embora tudo isso aconteça, isso te coloca no grupo dos improváveis, mas Deus usa improváveis. Deus revela as coisas profundas aos pequeninos. Segunda coisa que Deus gosta de confundir é a força humana. Número 1, sabedoria humana, sabedoria de Nicodemos. Número 2, a força humana. E a Bíblia fala sobre Golias. O nome Golias, no hebraico, quer dizer forte. Forte. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias. Veja que as pessoas intitulam Golias de gigante. Só que Davi, eu falei ontem aqui na escola de teologia, o Davi nunca chamou Golias de gigante. Porque quando você dá nome, dependendo da forma como você chama o seu problema, dependendo da forma como você nomina o seu inimigo, você está potencializando a força dele. Você está maximizando o poder dele. Então, como é que eu tenho que chamar as coisas? Como é que eu tenho que olhar as coisas, pastor? Eu tenho que olhar e chamar as coisas com os olhos e com a boca de Deus. Não chame o diabo de gigante. O diabo é um anão incircunciso. O que você tem que fazer é virar o binóculo e ver as coisas, ver o Golias, ver o seu problema, ver a sua enfermidade, ver a sua adversidade, ver a sua crise, ver o seu caos com os olhos de Deus. Quando você vê as coisas com os olhos de Deus, você não potencializa o inimigo. Aliás, quando você olha as coisas com os olhos de Deus, você não olha para aquilo que está fora, você olha para quem está dentro. E a Bíblia diz: maior é o que está em nós, maior é o que está em você. Pastor, você não tem noção da realidade que eu estou enfrentando. Eu não quero saber da sua realidade, eu quero saber da sua espiritualidade. Quem é espiritual vê as coisas com os olhos de Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E a Bíblia diz que que Davi só teve um trabalhinho, meu irmão: pegar uma pedra, botar na funda, rodear e jogar. O resto foi com Deus. Foi Deus que pegou o cabeçudo pelas orelhas e colocou na frente da pedra de Davi. Quando as pessoas olhavam para o Golias, diziam assim: olha que gigantão, olha o tamanho da mão dele, não tem como guerrear. Mas Davi, quando olhava para o Golias, dizia: olha o tamanho do cabeção dele, não tem como errar. Aleluia. Esse era o momento que você expressava alguma coisa dizendo glória a Deus. Quanto maior o teu inimigo, mais fácil de você acertá-lo na testa. Em nome de Jesus, acerte este inimigo na testa. Não o chame de gigante, pelo amor de Deus. Gigante é o seu Deus. Gigantes são as promessas que você tem na mão. Aleluia. Uma coisa que Deus gosta de reduzir a nada: o orgulho humano.
Deus chama as coisas ignoradas, desprezadas e que não são, para reduzir a nada. Quem pensa que é alguma coisa, o orgulho humano, irmão, só tem uma coisa que deixa o homem parecido com o diabo, não é o pecado, é o orgulho, é a arrogância. Porque o pecador, onde abunda o pecado, superabunda a graça. O pecador se humilha, o pecador se sente em débito com Deus. Agora o orgulhoso não, ele acha que vir no culto é um favor que está fazendo para Deus, pregar é um favor que está fazendo para Deus, cantar e tocar é um favor que está fazendo para Deus. Alô? Nós estamos em débitos com Deus, nós estamos em débito com Deus. Então, meu irmão, Deus reduz a nada o orgulho humano, Deus reduz a nada a arrogância humana. Olha o que a Bíblia diz que Deus fez com Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é uma junção de duas palavras hebraicas. Nebo, que era o deus assírio. Então Nabucodonosor quer dizer, Nebo, o deus assírio, protege a coroa. O deus assírio protege o rei. O deus assírio protege Babilônia. A palavra Babilônia no hebraico quer dizer confusão. O deus assírio protege. Deus disse, vou botar esse deus no lugar dele, para que Nabucodonosor escreva o último capítulo do livro de Daniel, uma parte, melhor dizendo, do livro de Daniel, reconhecendo a mim e dando glória só a mim. Olha o que Nabucodonosor falou. Daniel capítulo 4, versículos 30 e 31 diz assim: falou o rei, quem? Nabucodonosor, e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, pela força do meu poder, para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Querido, quando Deus te dá uma oportunidade, quando Deus te dá uma bênção, seja humilde, reconheça. Não use pronomes pessoais como ele usou, para minha glória, eu edifiquei com meu poder, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ainda que você venha pisar no dólar, pise nele e dê glória a Deus. Tenha um coração agradecido ao Senhor. E a Bíblia diz, quando você quiser ler o livro de Daniel, são apenas 12 capítulos, é muito fácil você ler numa ida no banheiro, com tempo. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor, quando isso aconteceu, ele foi acometido por uma doença chamada zoantropia. A Bíblia diz que as unhas dele começaram a crescer, os pelos começaram a crescer, e ele ficou durante 7 anos pastando como animal. Querido, existem pessoas que nasceram para estar no trono, mas porque não entronizaram o Rei dos Reis, estão pastando, estão comendo pão que o diabo amassou, não estão desfrutando das promessas de Deus, não estão desfrutando das bênçãos de Deus. Você precisa ser inteligente, pelo amor de Deus. Se você não quer ser crente, pelo menos seja inteligente. Há promessas que Deus tem liberado para a sua vida. Há promessas que Deus tem prometido a você. Não deixe passar esse tempo. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar este momento. Deus está te privilegiando nesta noite por estar aqui sentado, ouvindo esta palavra. E que você nessa noite caia a ficha a você, e você entenda que você, embora sendo um improvável de Deus, Deus vai cumprir as suas promessas de forma poderosa na sua vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmãos, as 5 coisas que Deus gosta de escolher, que está aqui nesse texto, no versículo de número 27, Angélica. As 5 coisas que Deus gosta de escolher, e eu quero discorrer aqui rapidamente para você. A primeira coisa são as coisas loucas. A primeira coisa improvável que o Deus escolhe é uma coisa louca.
Deus tem uma paixão por loucos. Deus tem uma paixão por pessoas que saem do trilho, pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que andam fora da curva. Deus tem uma paixão por isso, de pessoas que não têm medo do ridículo e por isso que experimentam o extraordinário. De pessoas que não são lógicas. Ei, alô? Sua fé não é lógica. Sua fé é teológica. A lógica é aquilo que o homem faz. Teológico é aquilo que o Theo faz. O Deus faz. Aleluia. E eu não posso falar de um louquinho na Bíblia sem falar de Davi. Davi, irmãos, era o louquinho de Jesus. O louquinho de Deus no Velho Testamento. Irmão, só um louco de 1,5 metro de altura para enfrentar um gigante, que o braço do Golias dava 2 das pernas do Davi. Só um louquinho, irmão, para enfrentar um cara com uma lança, parecendo uma lança, uma haste de tecelão, com uma pedrinha desse tamanho. Só um louco. A Bíblia diz que quando Davi, em 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 ao 15, que Davi estava fugindo de Saul, e de repente ele precisou entrar na terra dos filisteus, só que os filisteus eram o povo do Golias, que Davi havia derrotado e matado, o campeão deles. Aí Davi pensa, agora como é que eu vou fazer para entrar aqui na terra do meu inimigo? A Bíblia diz nesse texto, de 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo 10 ao 15, que o Davi, ele se fez de louco. Está na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao 15, o Davi se fez de louco. A Bíblia diz que ele se contrafez. Deixou a saliva escorrer pela barba. E a Bíblia diz que ele começou a esgadanhar na porta, se fazendo de louco. O rei inimigo olhou para Davi e disse, já chega, tem tanto louco nessa terra, mais um louco. Sabe por que a igreja parou de ganhar almas? Porque a igreja parou de se fazer de louco. Paulo disse, eu me faço de sábio para ganhar os sábios. Me faço de fraco para ganhar os fracos. E me faço de louco para ganhar os loucos. Querido, Davi se fez de louco, esgadanhou na porta, e a porta se abriu para ele. E ele morou ali naquela terra durante um tempo que ele precisava. Você quer que a porta se abra para você? Você é um improvável de Deus. Seja o Davi da sua geração. Se tiver que se fazer de louco, se faça. Mas faça com que as portas se abrem para você. Faça com que as portas se abrem para você. Se abram para você. Faça isso. Haja como Davi, como um louco. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Salmo de número 89, versículo 3 está escrito, fiz um pacto, fiz um acordo com o meu escolhido, Davi. Deus tem um pacto, gente. Deus tem um acordo com gente doida. Você sabia disso? Eu não estou falando de pessoa sem faculdade mental. Não estou falando de você fazer loucuras prejudiciais que vão trazer um déficit para a sua família, para a sua saúde ou para o seu ministério. Eu estou falando de você agir fora da curva. Sabe que Paulo escreveu? Em 1 Coríntios 4:10, nós somos os loucos por amor a Cristo. Quantas pessoas que fazem loucura pelo seu time? Quantas pessoas que fazem loucura pelo seu candidato em época de política? Quantas pessoas que fazem loucura pela sua faculdade? Agora eu te pergunto, qual a loucura que você tem feito para Deus? Qual a loucura que você tem feito por Jesus? Quando você ama, você faz loucura por aquela pessoa. Você enfrenta seus pais, você enfrenta a opinião dos seus amigos, você enfrenta a lógica, você enfrenta tudo. É essa paixão que Deus quer trazer ao seu coração nessa noite. É esta paixão que Deus quer trazer ao seu coração nessa noite. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os improváveis. Deus escolheu eu e você. Eu e você, não tentem entender um louco, irmão. Um dia um louco estava no hospício, olhando assim para o relógio. Aí daqui a pouco estava a fila atrás dele. E o louco olhando para o relógio.
Aí disseram para o louco: o que você está olhando aí? E o louco olhou e disse: esse relógio está certo. Eles falaram: tá. Então o que ele está fazendo aqui no hospício? Um outro louco estava no hospício escrevendo uma carta. Aí o médico olhou e disse, o psicólogo olhou e disse: bom, evoluiu, está escrevendo uma carta. Aí o médico chegou perto do louco e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse para o médico: o senhor está louco? Estou escrevendo uma carta, o senhor não está vendo? Aí o médico se empolgou, ficou animado. Aí o médico perguntou: mas para quem que você está escrevendo essa carta? Aí o louco disse: para mim. Aí já desanimou o médico. Aí o médico disse: vou entrar nessa história agora. Tá, mas o que está escrito nela? Aí o louco respondeu: não sei, ainda não recebi. Diga para alguém do lado: não tente entender um louco. Você nunca vai entender. Você nunca vai entender, meu irmão, quem tem uma paixão desenfreada por Deus, pela sua obra, pelos seus projetos. Você não tem que tentar entender um louco. O que você tem, o que você precisa é voltar a ser louco. Aquele louquinho que você foi quando você aceitou a Jesus, quando tudo dizia que não era para você fazer isso porque você não ia aguentar. O que você tem que fazer é voltar a ser aquele louquinho e fazer aquelas coisas de louquinho que você fazia, porque Deus tem uma paixão por loucos. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Aleluia! Segunda coisa que Deus escolheu: as coisas fracas, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, irmão, não tenha medo de ser fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ainda que você se sinta fraco, a Bíblia diz em Joel 3:10: diga ao fraco: sou forte. Ainda que você reconheça a sua limitação e a sua fraqueza, libere da sua boca palavras de convicção e de positividade, dizendo: eu sei que eu sou fraco, mas eu sou forte. Eu sou forte. Então, quando a gente olha para um fraco na Bíblia, não poderia falar de outra pessoa a não ser Paulo, o cara que disse, ou o cara que ouviu da boca de Jesus: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós estamos vivendo uma geração que não tem espaço para o fraco. Nós estamos vivendo uma geração que não tem espaço para quem não está, para quem fracassou, para quem passou por um momento de debilidade. Não tem espaço. Mas isso é lá fora, irmão. Em Deus tem espaço. A Bíblia diz que enquanto você estiver vivo, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então veja só, a respeito de Paulo. Veja o que os coríntios falaram acerca de Paulo. 1 Coríntios 10:10. Sabe o que eles diziam? As cartas dele são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca. Sabe o que eles estavam dizendo? Quando a gente lê o livro do pastor Jean, confronto é forte. Só que daí a gente vai conversar com ele no pessoal, ele parece tão fraco, tão limitado. É mais ou menos isto. É como se as pessoas se decepcionassem quando elas conhecem alguém pela TV, elas conhecem alguém por um livro, e de repente elas vão e conhecem a pessoa pessoalmente. Elas se decepcionam, porque a nossa mente, ela maximiza na imaginação os outros. E ela cria um perfeccionismo na sua mente. Existem pessoas que se decepcionam comigo, porque aqui no altar eu sou falante, eu sou brincalhão, e quando eu vou fazer visita eu falo pouco, e a Márcia fala mais, e eu observo mais. As pessoas perguntam para a Márcia: ele não está gostando da visita?
Então eles diziam, quando Paulo escreve para a gente, as cartas dele são fortes, são graves, mas a presença corporal dele é fraca. Eles estavam dizendo assim, quando a gente olha para o Paulo, para quem não estudou biografia, Eusébio de Cesareia, que é um teólogo cristão, ele escreveu que Paulo tinha menos de 1,60 m de altura, perninha torta, franzino, calvo, meio vesgo. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, a Bíblia diz que Paulo diz assim, eu escrevi para vocês com letras garrafais, dando a impressão de problema visual, e diz que o que levou ele a entrar na Galácia e escrever uma carta para e pregar o evangelho para eles, foi por causa de uma enfermidade física. Paulo, irmão, era humanamente improvável, humanamente feio, humanamente limitado, humanamente fraco. Diga comigo, humanamente. Só que espiritualmente, irmão, ele tinha crédito com Deus. Espiritualmente não se brincava com Paulo. Um dia Paulo estava pregando e alguém começou a atrapalhar, ele levantou o dedo e disse, fica cego, filho do diabo. E o cara ficou cego. Espiritualmente o cara mandava o lenço dele e as pessoas recebiam cura. Espiritualmente, meu irmão, Paulo estava num outro nível com Deus. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. Humanamente Paulo não tinha pedigree, Paulo não tinha estereótipo, Paulo não tinha aparência, Paulo não tinha, meu irmão, uma imagem de ser o que era no mundo espiritual. Só que quando aquele baixinho, meu irmão, resolvia falar com Deus, as cadeias tremiam. Existem muitas pessoas hoje que têm muito crédito e muita admiração no mundo físico, mas não tem crédito com os céus. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Deus escolheu, Dília, dá só um retorninho para mim, que eu estou ficando com a voz cansada aqui. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Talvez quando você se olha no espelho, você só vê o quê? Limitação, fraqueza. O diabo talvez diz no seu ouvido, olha, você não é tão bonito, tão bonita, você não vai casar, você não é uma pessoa que tem uma aparência. Meu irmão, não engula, não morda essa isca. Porque o Deus que nós servimos é o Deus dos improváveis. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. E só tem uma coisa que aciona este milagre: é a sua fé, a sua convicção no poder, na bondade, na misericórdia, na grandeza, na fidelidade das promessas de Deus. Então não desista dos teus sonhos, porque o teu recurso nunca vai ser maior do que o teu sonho. E é por isso que Deus será glorificado. Quando eu escrevo o meu livro, algumas coisas que eu escrevo, eu digo, Deus, não pode ter sido eu que escrevi isso. Ele diz, não foi mesmo, foi eu. Você está me entendendo? A gente prega aqui no domingo à noite, as pessoas vêm, pastor, que mensagem mudou minha vida. E a gente sai igual o filme do Incrível Hulk, né? Só com a bermudinha todo rasgado, uma música triste. Então não tenha medo, não tenha vergonha de ser fraco. Simplesmente, quando você se sentir fraco, a Bíblia diz, quando vocês pensam que vocês estão fracos, é porque vocês estão... Irmão, Deus não é gente. Como assim? Quando você pensa que você está forte, aí você não depende mais de Deus, aí você não precisa mais de ninguém, você não precisa mais da ajuda de ninguém. Quando você pensa... Quando você acha que você está forte, aí você não busca ajuda de ninguém, você se torna autossuficiente, você se torna prepotente. Por isso Deus criou a oração. Porque quando a gente pensa que está fraco, a gente busca o Deus que é forte. Quando a gente sabe que não tem, a gente procura o Deus que tem todas as coisas. Por isso Deus criou a igreja, meu irmão. Adoração, fé, é sociológico, é gregário, só se manifesta em grupos. Culto só se manifesta em grupos. Por isso, onde tiver 2 ou 3, ou seja, a igreja é um exército de fracos que se unem,
que unem suas forças, unem a fé, para quê? Para lutar, para batalhar, para vencer, entendendo que Deus tem uma paixão pelo fraco. Aleluia! Entenda isso, pelo amor de Deus. Terceira coisa que Deus gosta de escolher. Terceira coisa que Deus gosta de escolher: as coisas ignoradas. Uma pessoa ignorada, o patinho feio. Vou falar uma coisa aqui que pode parecer infantilidade. Quem aqui já teve a felicidade? Você está na igreja, não pode mentir. Quem aqui já teve a felicidade de encontrar aquele rapaz do colégio, aquela mulher do colégio que era a mais linda, era o mais desejável da escola? Você encontra a pessoa está feia, mais acabada que você, isso dá uma alegria. Confessa aí. Você diz, mas como, ainda chama a tua esposa, como o fulano está acabado, ele era tão... Irmãos, quem aqui já foi o patinho feio da escola, além de mim? Eu só tinha a pataca do joelho saltada, irmão, o nariz torto e a orelha, 40 quilos a menos. Mas Deus, Ele escolheu as coisas ignoradas deste mundo. E para falar disso, ninguém melhor do que o Arão. Quando você lê sobre o Arão na Bíblia, o Arão, ele era levita, ele era irmão de Moisés. E chegou um momento em que as pessoas questionaram a unção na vida de Arão. Teve um momento em que eles disseram, por que só o Arão que pode ser sacerdote? Por que só o Arão que pode queimar incenso? Por que a gente não? Por que a gente não tem esse direito? Eu acredito que isso seja nepotismo, acho que é só porque é o irmãozinho do Moisés. Então olha o que acontece. Números capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: Deus chamou a galera, os príncipes das 12 tribos, e disse, olha, eu vou pegar o cajado de cada príncipe, e nós vamos deixar por um período afastado. O cajado que brotar uma árvore, uma planta, é essa pessoa, dona desse cajado, é essa tribo, é esse líder que eu escolhi. Olha o que diz a Bíblia. Números 17:5 diz assim: então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel. Isto no versículo 5. No versículo 8, coloque para mim, Angélica, por favor. No versículo 8 diz assim: sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotara, produzira gomos, rebentara em flores, e dera amêndoas maduras. Pastor, como que uma vara floresce e dá fruto já pronto, já maduro? Como que isso acontece? Só tem uma explicação. Quando você é ignorado por alguém, quando você é questionado por alguém, e você não se defende, você não ofende, e você não se ofende, Deus compra a sua briga. Agora, se eu faço justiça, se eu faço juízo, se eu me defendo, se eu ofendo, se eu me ofendo, Deus deixa eu resolver o problema. Sabe o que aconteceu aqui, gente? A amendoeira, ela produz 2 tipos de flores. Se você estudar sobre isso, você vai saber. A flor branca e a flor rosa. A flor branca era amarga, se você colocasse na boca. Tinha um gosto amargo, um gosto de fel. Mas a flor rosa, produzida pela amendoeira, ela tinha um sabor doce. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Meu irmão, Deus permite, com aqueles que Ele tem plano,
Deus permite com aqueles que Ele tem chamado. Deus permite com aqueles que são ignorados, com aqueles que são rejeitados, com aqueles que são criticados. Deus permite eles passarem pelo momento de fel, mas vai chegar o momento da doçura. Vai chegar o momento, se você não desistir, se você não recuar, se você não desanimar, vai chegar o momento em que Deus estará honrando você. Quem está me entendendo aqui? Quem está no culto? Pastor, e quanto à amendoeira que deu amêndoas maduras, o que você tem a dizer com isso? Eu tenho a dizer, meu irmão, que você é um improvável. Assim como Arão era um improvável. Arão foi uma pessoa desprezada pelas 11 tribos, mas o nome Arão quer dizer brilhante. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda é que o que importa para Deus é que você não deixe problemas, dificuldades, ofuscar o seu brilho, tirar o seu brilho. Simplesmente continue brilhando. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e lâmpadas não falam, lâmpadas brilham. A única coisa que você precisa fazer, continue brilhando. É claro que todas as pessoas que brilham, elas serão perseguidas. É claro que todas as pessoas que se destacam, todas as pessoas que se colocam no propósito de Deus, elas serão perseguidas. Há uma fábula da serpente e do vagalume. Quem aqui já ouviu? Fábula da serpente e do vagalume. A serpente queria engolir o vagalume. E de repente ela sai atrás do vagalume, e de repente o vagalume encontra-se encurralado e pergunta para a serpente: por que a senhora vai me comer? Eu vou encher a sua barriga? A serpente disse: não. Então por que a senhora vai me comer? Eu faço parte da sua cadeia alimentícia? A serpente disse: não. Então por que a senhora quer me comer? A serpente disse: porque eu não aguento. Enquanto eu me rastejo, ver você voando e brilhando. Irmão, entenda, o diabo nunca vai aplaudir você. O diabo nunca vai pedir autógrafo para você. E o diabo nunca vai desistir de você, a não ser que você desista de você. O diabo nunca vai desistir de você, a não ser que você desista de Deus. Enquanto o diabo vê você voando e brilhando, ele vai te perseguir a vida inteira. Pastor, voltando à amêndoa, como que já deu amêndoa no mesmo dia? E a Bíblia diz que as amêndoas eram maduras. O que eu quero dizer para você é que se você não desistir, Deus vai acelerar o processo na sua vida. Deus vai acelerar o processo na sua família, no seu casamento, na sua empresa, na sua saúde. Você não está entendendo? Deus vai acelerar o processo para te trazer o milagre, para te trazer a vitória, para te trazer a bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor, que Deus nos dê maturidade para entendermos isto. Ele acelera o processo. Coisas que talvez não aconteceu na sua vida em 20, 30, 40 anos, Deus vai fazer acontecer talvez em 20, 30, 40 dias. Deus vai fazer, e quando Ele quer fazer, Deus age rápido. Mudanças acontecem rápido. Você está preparado? Pergunta para o irmão do lado de você: está preparado? Você está preparado para administrar o dinheiro? Você está preparado para administrar o sucesso? Você está preparado para administrar a vitória? Você está preparado para administrar a bênção? Você vai entender que você era improvável, que você foi um ignorado? Pastor, por que Deus permite que a gente seja ignorado? Para você entender o quanto dói ser ignorado e nunca ignorar ninguém depois que você chegar onde Deus vai te colocar. Aleluia, Deus está neste lugar. Quarta coisa que Deus gosta de escolher: as coisas desprezadas. E aí eu vou falar um pouquinho de Moisés. Deus escolheu as coisas ignoradas e desprezadas para reduzir a nada. Então, queridos, Êxodo capítulo 32, versículo 1. A Bíblia diz assim: e vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
cercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Irmão, Moisés, eles viram o cara fazer milagres, eles viram o cara abrir mar vermelho, eles viram o cara fazer um estrago no Egito, mas bastou Moisés subir no monte e demorar um pouquinho para que o povo esquecesse dele. Então, irmão, não espere que isso não vá acontecer com você. Não crie expectativa em pessoas. Todas as frustrações têm como princípio o Deus que você criou e não o Deus que te criou. Não crie expectativa em pessoas. Alô? Não crie expectativas na sua esposa, nem no seu marido, nem nos seus filhos, nem no seu pastor, nem nos seus liderados, nem nos seus funcionários. Não crie expectativa. Cristão tem que se mover não por expectativa. Cristão se move por perspectiva. E perspectiva é só vertical, perspectiva é só em Deus. Então, se relacione com as pessoas esperando delas o melhor, mas se prepare para o pior. Entendendo que Deus não perdeu você de vista. Deus não perdeu você de vista, independente de como as pessoas irão te tratar. Deus não é como o homem, Deus é diferente. Essa era a hora que você levantava a mão e dizia amém. Então, irmãos, Moisés foi a pessoa desprezada que Deus escolheu. E Moisés era o improvável. Você sabia que Moisés era gago? Moisés era gago. E Moisés ele não era sanguíneo. Ele era hemorrágico. Ele era hemorrágico. Se Deus escolheu Moisés, por que não pode escolher eu e você? Se Deus escolheu Davi, se você olhar a biografia do Davi, Davi pisou mais na bola que Saul. Por que Deus não pode escolher você? Se Deus escolheu Paulo, Paulo perseguia a igreja, por que Deus não pode escolher eu e você? Por último, a coisa que não é que Deus escolheu, Jacó. Eu gosto de Jacó. Mais da metade do livro de Gênesis é sobre Jacó. O cara mais problema do livro de Gênesis. Deus usa o Moisés para escrever 50% do livro sobre ele, sobre a biografia dele. Jacó. O nome Jacó, irmão, já diz tudo. Suplantador. Pastor, o que é um suplantador? É aquele que vive pegando no pé dos outros. Eles colocaram o nome de Jacó de suplantador, porque quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele nasceu agarrado no pé do seu irmão. Sabe aquele crente, irmão, que adora pegar no pé dos outros? É síndrome de Jacó. Jacó tinha tudo, meu irmão, para dar errado. Já começou errado, pegando no pé dos outros. Quando ele estava vindo quando o seu irmão estava vindo cansado e pediu para ele um prato de comida, ele disse: não, eu te vendo. A Bíblia diz que Jacó, ele se passou pelo seu irmão Esaú para roubar a bênção da primogenitura do seu pai. Esse era o Jacó. Agora olha o que a Bíblia diz acerca de Jacó. Olha o que a Bíblia fala acerca de Jacó. Salmo 135:4. Porque o Senhor escolheu para si Jacó. Fala para mim, isso tem sentido? Tem sentido Deus escolher um cara desse? Um cara que logrou o irmão, logrou o pai, logrou o sogro. Tem sentido Deus escolher um cara desse?
Se Deus não desistiu de Jacó, você acha que Ele desistiu de você? É sério isso? É sério que você pensa que você chegou no fim? É sério que você pensa que você já fez tudo que tinha que fazer e não vai ter mais nada de novidade? O que era para dar já deu, o que tinha que fazer já fez, o que tinha que viver já viveu? É sério isso que você vai desistir da sua vida? Queridos, olha o que a Bíblia diz, e aqui eu encerro. Êxodo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e Deus disse mais a Moisés. Deus estava convencendo Moisés da forma como Deus trabalha, porque quando Deus estava chamando Moisés aqui, Moisés começou a dar desculpa, disse: Deus, eu sou gago. Eu sou gago. E Deus pergunta para Moisés: o que que tu tem na mão? Ele disse: eu tenho uma vara. Deus disse: joga no chão. E a Bíblia diz que essa vara se transformou em serpente. Pastor, o que que você quer dizer com isso? Se você não me entender que Deus te chamou por Ele, não por você, irmão, é bem provável que aquilo que Deus colocou na sua mão venha a envenenar a sua vida, venha matar você. Você não entendeu? Eu vou repetir. É bem provável que se você não der resposta para aquilo que Deus colocou na sua mão, isso leve você à morte. Por isso que tem tanta gente morrendo de tanto trabalhar. Tem tanta gente morrendo de tanto estudar. Tem tanta gente morrendo de tanto comer. Tem tanta gente morrendo. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Deus disse a Moisés, colocou aqui: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão. Até aqui está tudo certo. Abraão, amigo de Deus, pai na fé. O Deus de Isaac. Até aqui está tudo certo. Isaac era homem de oração. Isaac era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Isaac, a Bíblia diz em Gênesis 26, que Isaac teve um relacionamento com os filisteus top da galáxia. Mas aí Deus diz assim, ó: eu também sou o Deus de Jacó. E ele diz mais: este é o meu nome daqui para frente, Deus de Jacó. Eu queria tanto que você estivesse entendendo o que você está ouvindo. Eu queria tanto que o céu se descortinasse no seu espírito nessa noite. Você é esse Jacó. Nós somos esse Jacó. Nós somos este improvável. Nós somos esta pessoa que pisou na bola. Nós somos esta pessoa que tenta largar do vício e não consegue. Nós somos esta pessoa que tenta amar mais a Deus e não consegue. Nós somos esta pessoa que tenta acertar, mas não consegue. Nós somos esta pessoa que de vez em quando desiste de nós, menos mal que Deus não desiste. Nós somos esta pessoa que quando olhamos para o espelho, a gente sente vergonha algumas vezes. Nós somos esta pessoa que olhamos sem recurso, tendo que fazer algumas negociações, dar o nosso jeitinho humano para conquistar algumas coisas. Nós somos esta pessoa. Nós somos esse Jacó, gente. Nós somos esta pessoa que humanamente não é nada, não tem sentido, é uma incógnita existencial. Nós somos esse Jacó, que tinha tudo para dar errado. Mas o nosso Deus, Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe as coisas desprezadas, as coisas ignoradas, as coisas que não são, para reduzir a nada aquilo que é, que tinha aparência de que fosse alguma coisa. Isto é o cristianismo. Isto é o reino de Deus. Isso não é religião. Isso não é um credo religioso. O Deus da Bíblia é um Deus de novas oportunidades. É um Deus de novo tempo, é um Deus de nova história.
é um Deus de novo ciclo, é um Deus que nos reconfigura a cada manhã, quando Ele libera sobre nós a sua misericórdia. Mas o problema é que nós ficamos orgulhosos e nós só nos sentimos bem quando nos sentimos perdoados por nós. Se você não quer se perdoar, o problema é seu, cabeção. Deus já te perdoou, Deus já zerou a tua conta, Deus já passou uma borracha no teu passado e quer escrever através de você uma nova história e trazer sobre a sua vida um novo tempo. Deus quer, agora depende de você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica preocupado com a nossa reputação. Mas o que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Quem é que tem colocado comida na sua mesa a não ser Deus? Quem é que tem colocado ar no seu pulmão a não ser Deus? Quem é que tem colocado sangue no seu coração a não ser Deus? Fala para mim. Então era para você viver apaixonado por Deus, sabendo que você é o improvável. Mas ainda assim, mesmo sendo um improvável, se você não atrapalhar, e se você parar de desistir, de resistir o que Deus já está sinalizando na sua vida há tanto tempo, nesta noite cria-se um novo ciclo sobre a sua vida. Quando é que você vai entender que você está atrapalhando o que Deus quer fazer na sua família, no seu casamento, na sua empresa? Quando é que você vai entender isso, Jacó? Quando é que você vai parar de dar o seu jeitinho? A vida de Jacó só mudou quando ele passou o vale de Jaboque e ele teve um encontro com Deus. E Deus perguntou para ele: cara, qual é o teu nome? E ele não mentiu que era Esaú. Ele não quis viver uma identidade alheia. Ele disse: meu nome é Jacó, eu sou suplantador, eu sou de pegar no pé dos outros mesmo. Em outras palavras, eu sou chato demais. E aí o anjo disse: então deixa eu ir embora. Ele disse: negativo. Deu uma gravata no anjo e disse: eu só vou deixar tu ir se tu me abençoares. Em outra palavra, se tu mudar a minha vida nessa noite, se tu mudar a minha história nessa noite. Não vou te deixar ir sem tu me abençoares. Sabe qual é o nosso problema? A gente encontra com Deus todo domingo aqui e deixa Deus embora sem nos abençoar. Porque a gente acha que porque naquela semana eu fiz um pecadinho, Deus passou a me amar menos. Ei, não tem nada daquilo que você possa fazer para fazer Deus amar você menos ou mais. Simplesmente deixe Deus ser Deus na sua vida. Pelo amor de Deus, pare de brincar de Deus. Você é o improvável. E ainda assim você tem tudo para fazer história. Talvez o Moisés perguntou para Deus: Deus, eu vou escrever mais sobre o Abraão, o vô do Jacó. Deus: não, escreve mais sobre Jacó. Não, então eu vou escrever mais sobre José, o filho do Jacó. Quando você olha a biografia de José, você não viu um erro. E Deus disse: não, escreva mais sobre Jacó. Moisés, não é do teu jeito, é do meu jeito. Com Deus não é quem pecou mais ou quem pecou menos. Com Deus é quem se quebrantou mais, se arrependeu mais e quer mais de Deus. Fique em pé, por favor.